Ei, 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 som. Ah, tá. Beleza? Soltou? Já. Tá, fica aqui. Tem que gravar. Esse pessoal, parente é uma coisa terrível, né? Vem cá, minha filha, para me orar por você. Estende a mão para cá em nome de Jesus. Pronto, chegou aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Toma conta agora, Pai, dessa ministração, dessas estratégias, e que Teu Espírito Santo possa conduzir essa ministração conforme a Tua vontade. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Amém, graça e paz, tudo bem? Ei. Antes da gente começar, eu queria fazer só uma dinâmica com vocês, Ei. bem rápida, mas é principalmente porque a gente já almoçou, eu acho, para mim a moleza maior dá um pouquinho depois, né? Então eu pedi para todo mundo ficar de pé. E vocês vão fazer duplas. Pode procurar uma pessoa, pode fazer dupla, que você não conhece, tenta se misturar. Aqui, mano, faz com alguma das palestrantes, só tem 3, ó. Pronto. Já se apresenta se você não conhece a pessoa. Todo mundo fez dupla? Tem alguém sem dupla? Quem está sem dupla, levanta a mão aí. Todo mundo com dupla? Pronto. Tá sem dupla? Pode juntar então. Não, tem que ser dupla. Só pode ser dupla. Aqui, mano, tem um trio aqui na frente, ó. E tem uma... Ali, ó, a pessoa... Pronto? Foi. Ei. Pronto. Todo mundo em Foi. dupla? Pronto. Som. Jesus. É uma dinâmica... Foi? É uma dinâmica bem simples, na verdade, que é pra gente exercitar a nossa atenção mesmo, tá? Eu vou fazer com o Gabriel... Todo mundo aqui, vamos comigo? Pronto, eu vou mostrar aqui, vou fazer eu e o Gabriel, certo? É bem simples. E aí vocês já vão repetir pra gente treinar. A gente tem que contar até 3 em dupla, tá? Então assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. Ficou claro? Pronto, vamos tentar fazer. Pode começar. Pronto? Olha só, presta atenção agora, gente. Agora, só um minutinho, vamos lá. Agora a gente só vai melhorar um pouco mais. Agora no lugar do 2, ou no lugar do 1, a pessoa bate palma. Então vai ficar assim. 2, 3. 1. Entenderam? Mas era tu que era o 2. E aí, o que acontece? Nas próximas, a gente vai substituir depois o 2 e o 3 e eu vou avisando. Agora substitui o 2 por tal coisa. Pode fazer. Falei. Você falou 2, eu fiquei com 2 na cabeça. Gente, agora no 2, presta atenção. Agora no 2, a pessoa dá um pulo. Então, palma, pulo, 3. Pode ir. Vai dar certo. 3. Pode levantar a mão. No terceiro. Agora para fechar, olha só. Tem que fazer silêncio, senão ninguém vai te ouvir. Gente, só pra gente fazer a última etapa aqui, que é o 3. A última, que é o 3. Então, no 1, todo mundo lá, como é o 1, como é o 2, o 3 a gente levanta a mão. Pode fazer. Não fala o número, é sem falar agora. No lugar do número, cada movimento.
Travou. Valeu, valeu! Deu para acordar um pouquinho mais? Fica passando. Pronto. É uma dinâmica que ajuda muito a gente a despertar e a ter uma atenção um pouco mais focada, porque a gente acabou de exercitar o nosso cérebro a ter foco para conseguir... Oi? Para conseguir lembrar que o 1 era uma palma, que o 2 era um pulo, que o 3 era levantar a mão. E é normal dar esse bug mesmo, ainda mais visto que a gente acabou de almoçar. Mas vamos lá, então. Estando agora todo mundo aqui um pouco mais presente, mais focado. Quem gostou? Então, a gente vai falar um pouquinho de estratégia de rede social. A gente não vai fazer não vai ter nenhuma dinâmica durante o processo, não vou mostrar nada assim muito prático, mas vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida, para ser mesmo um bate-papo, certo? Você clica em apresentação de slide, tem uma setinha do lado dele. Do lado de apresentação de slide tem uma setinha, aí você coloca modo... Vai, clique lá na setinha. É que a gente ainda dificultou aqui, fez no Google, isso. Aí você coloca visualização, não, de apresentador, primeiro. Em cima. Isso. E aí você puxa essa janelinha para você e abre essa. Só. Coisa simples. Não, inverso. Mas por enquanto que ela está indo, a gente vai falar um pouquinho de rede social e vai falar um pouco mais focado para adolescente, né? Até porque a gente sabe que tem criança de toda idade dentro das redes sociais, mas hoje a gente tem a idade mínima de uso de redes sociais de a partir de 13 anos de idade, né? Até porque já se considera mesmo que, né, esse pré-adolescente não é mais o pré-adolescente ali, a partir dos 12 já está se considerando adolescente, já tem essa discussão. Então, a gente decidiu trazer um pouquinho dessa estratégia focado para o adolescente, porque na última vez que a gente esteve no Liderar, a gente até falou para a criança mesmo, para a sala de aula, para a EBD. E aí hoje a gente trouxe outro tema. Aí nos próximos tem que pedir para o pastor Mário gravar tudo para poder fornecer, né? Porque a gente vai evoluindo. Então, a gente vai falar um pouquinho focado mais para com essa direção. Pode passar, Nai. O que foi? Pode ir, Gabi. Não podia. O que foi? Você queria tirar foto? Então volta. Desse? Tudo bem. Pronto. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? A gente vai ter agora essa introdução para entender um pouquinho do histórico, de onde veio tudo isso, que movimento é esse, o que são as redes sociais, então, de fato, que mistério é esse, às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, ou não, para mim já é uma ferramenta do meu dia a dia, mas entender na prática, entender um pouco sobre como é que a gente compreende então, esse público, estratégias, compreender um pouquinho de plataformas, e aí algumas dicas extras que a gente vai tirando dúvida, tá? Pode passar. Então, eu sou Ludmile, ele é o Gabriel. O Gabriel já foi apresentado aqui um monte de vezes, é o filho do Pipoca Piruá. Mas eu sou esposa dele. A gente é casado há 6 anos e a gente tem uma filha cachorro, um doguinho caramelo, vira-lata, que está na casa da avó, sozinha. Olha lá. A avó é babona com ela também. A gente tem uma empresa, vai falar? Pode falar. A gente tem uma empresa, a Locomotiva, que é uma empresa de marketing digital, ela tem 8 anos de existência. Então, a gente já trabalha na área de web, Gabriel ele é engenheiro de computação, eu sou designer. E hoje a gente atua com o posicionamento de marcas dentro do ambiente web. Então, eu sou designer estratégica e a gente faz absolutamente todo o processo de marketing digital e de posicionamento de marcas e de pessoas, olhando para o público. Então, a gente faz esse processo imersivo, independente da idade. Então, por já conhecer muito, por já vivenciar todos os dias isso profissionalmente, a gente vai trazer um pouquinho do que a gente conhece desse universo, de como é que as pessoas produzem conteúdo, como é que se pensa esse ambiente, como é que esse canal é utilizado, né, hoje em dia. Então, vai falar alguma coisa da gente? Não, só para sinalizar, né? Boa tarde aí. Na correria, um pouco aqui na externa, ali na interna, e aí a gente fica aqui e lá.
Então, só para sinalizar também, né, a gente faz parte do Ministério do Bola de Neve, né, cobertura aí do APRINA, lá de São Paulo. Hoje a gente é líder do Ministério Regional Bahia e Sergipe. Tá? Pode ir. Entrando aí um pouco no conteúdo de redes sociais, né, então a gente traz alguns pontos de introdução, né, de explicação, de definição do que é as redes sociais, né? E assim, hoje a gente não pode negar que a mídia é um grande fenômeno, né? As redes sociais já é realidade, não é nem mais futuro, já é realidade, né? E muito se dá principalmente pela questão das suas propriedades, da sua definição de ter uma grande facilidade de interação, né? Que hoje é o que encanta todos, né? Dentro dessa rede social, e a sua amplitude, que é a sua forma de grande alcance e o poder de alcance que as redes sociais, que as mídias sociais têm. Né? A gente tem que compreender também que por detrás de uma rede social, de uma mídia, existe uma empresa privada, e é sempre bom a gente salientar isso, porque quando a gente entra em alguma plataforma, a gente tem que estar sabendo que a gente está entrando, né, ali como um perfil participante de uma empresa privada. Então, por trás do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, existe a Meta, que é a dona dessas plataformas, que gira bilhões de reais por ano. Então, na verdade, ali existe um mercado, um lucro por trás disso. Né? Então, eu sempre gosto de salientar isso, porque muitas vezes a gente não precisa, não deve ficar preso a plataformas, porque se Marquinhos, né, chegar amanhã e quiser fechar tudo, ele fecha. Né? E, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, porque a empresa é dele. Lógico que ele não vai fazer isso. Né? Mas, enfim, é uma condição que ele tem. É importante dizer também que desde algum tempo atrás, até 2022, a gente vai ter até um vídeo falando melhor sobre isso, existem bilhões de pessoas conectadas. Né? Então, hoje, inclusive o último censo que eu vi, existem até mais celulares do que pessoas no mundo. Ou seja, as pessoas já estão com 2, 3, eu mesmo tenho 2 celulares, que é um para a empresa e outro pessoal. Então isso já é algo comum, né, que está acontecendo. Então realmente é algo presente ali no dia a dia da população. E a grande sacada também é que as redes sociais, a internet, a web, permite imensas possibilidades, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente vai trazer todas essas noções, né? O que precisa ser feito, o que pode ser feito e o que precisa tomar atenção. Pode passar. Primeiramente, para explicar a questão das redes sociais, diferentemente da mídia, né? A rede social em si, na verdade, não é nem ligada à internet. Né? A rede social é uma estrutura formada, né, dentro ou fora da internet, por pessoas, organizações que têm o objetivo de conectar-se a partir de interesses comuns. Né? Então, por exemplo, a Bola de Neve ela é uma igreja de células. Então, uma célula é uma rede social, porque as pessoas estão ali se conectando em interesse comum. A igreja é uma rede social, né? Porque a gente associa muito rede social apenas à internet e às plataformas. O que a gente chama de rede social, na verdade, é uma mídia social, que é um tipo de rede social. Né? Então, o que eu trago ali é que as mídias, na verdade, são uma forma de criar a rede social na web, que aí entra os aplicativos, Instagram, Facebook e etc. Tá? Um ponto importante que eu trago, essa informação aí foi no relatório de 2021, que o brasileiro passa em média 9 horas do dia conectado à internet, né? Sendo que dessas 9 horas, 3 horas e 31 minutos são dedicadas às redes sociais. Tá? Então o brasileiro hoje é uma das populações que mais gastam tempo com rede social. Tá? Isso tem os pontos negativos e positivos, tanto para crianças, adultos e tudo mais. Né? Não vou entrar no mérito aí de questão de saúde e tudo mais, vou reforçar a questão da estratégia. Pode passar. Aí eu vou passar um videozinho que mostra um pouco o resumo dessa questão da revolução digital, para que a gente possa entender. Apaga, pode soltar. Acho que tem que... Clica de novo. Aí.
Tem que liberar o som aí. Volta. Web. Imagina o Davi. Ele nasceu em 1989 e tem a mesma idade que a World Wide Web. É a rede mundial criada pelo inglês Tim Berners-Lee que todos nós usamos para navegar. Desde que Davi nasceu, já foram criadas 1 bilhão e 940 milhões de páginas e com elas a revolução digital para o nosso dia a dia. Davi é um dos 3 bilhões e 800 milhões de perfis que usam as redes sociais para tudo, até encontrar o amor da sua vida. Hoje, 1 em cada 5 casais se conhecem na rede. Davi acha mais prático ficar em casa. Por isso, ele passa em média 5 horas por semana comprando online. Você sabia que o valor mais alto pago por um domínio da internet foi de 90 milhões de dólares? E mesmo sendo mais de 4 bilhões de usuários conectados, 52% do tráfego digital mundial é realizado por robôs. Pronto, aí a gente traz um pouco um resumo dessa questão da evolução da web, né? Então, eu fui uma geração, né? Pode deixar apagado. Eu fui da geração que nasceu em 91, então eu peguei basicamente essa mudança aí da população, né? Da globalização sem internet para com a internet. Então tem um pouco mais de facilidade, mas não tanto quanto o meu sobrinho, por exemplo, que já é uma geração que já nasce totalmente imersa no digital. Então tem coisa que eu levo dias, até meses para entender como funciona. Meu sobrinho pega, com 7 anos, estava até ali atrás jogando, filho de minha irmã, Marcela, e fala assim: não é assim que faz não, tio, é assim, ó, clica aqui, volta aqui. Eu falei: rapaz, como é que pode um negócio desse? Eu sou formado em engenharia da computação, 6 anos na faculdade, o menino pega e me ensina como é que faz. Porque é uma geração que já está imersa nesse meio digital, né? Isso tem os seus prós e tem os seus contras, que a gente ainda tem muito aí o que se discutir com relação a isso, porque é uma geração que está vivendo, então a gente não tem experimentos do que isso vai influenciar com tanta certeza. E aí, trazendo um pouco da história da web em si, a gente começa aí com a web 1.0, que foi formado com a internet, que na verdade a grande questão aí era um meio de comunicação apenas com o poder de passar informação. Então é como se fosse um jornal, né? Ele só tinha um meio de comunicação, tinha o poder de estar ali postando, os trabalhos científicos, né? E tudo mais. Então, dentro disso, a gente evoluiu para 2.0, que são as pessoas são detentoras da informação, né? Então, a gente tem, na verdade, uma capacidade e uma autonomia dada a cada uma das pessoas. Então, hoje, você com o seu celular consegue criar um conteúdo, consegue postar um conteúdo. Então, cada pessoa com o seu celular virou um gerador de informação, virou um gerador de conteúdo. Na Web 3.0, a gente entra com essa questão como é que eu posso dizer, da inteligência da informação de dados, que é o que? Entra muito aí a parte do Google, que é o que? Ter uma inteligência do que tudo que foi criado, ele facilita para que você consiga encontrar de uma forma facilitada. Então, quando você entra no buscador, por exemplo, digita lá tênis Nike, ele já sabe mais ou menos qual o tipo de tênis você quer, que é feminino, que é rosa e tudo mais. Então, isso aí é dentro de várias informações de pessoas que já pesquisaram mais ou menos dentro da sua faixa etária, da sua idade. Ele já viu o que as pessoas compraram e apresentam o melhor resultado para você. Isso já é o Web 3.0. A 4.0, que é o que a gente está vivendo hoje, já é a interferência da inteligência artificial. Ou seja, além dessa capacidade de ele reunir os dados, trazer essa informação, ele começa a inferir informações para você, né? Então, quando aparece aquele anúncio de alguma coisa que você está querendo procurar e aparece para você. Quando está chegando a faltar alguma coisa, aparece uma solicitação para você comprar. Então, a gente tem toda essa evolução, né, da web. Pode passar. E aí, dando uma pausa agora com relação a essa parte de rede social, eu não posso deixar de sinalizar e falar um pouco sobre a comunicação. Porque rede social nada mais é do que se comunicar
dentro de uma plataforma e dentro de uma rede social. Então, o que vocês precisam entender é como funciona o processo de comunicação, tá? Então, hoje, o que a gente tem como comunicação? São duas pessoas, né, que é um emissor que quer transmitir uma mensagem e um receptor que vai estar ali ouvindo aquela mensagem, tá? Dentro disso, existem alguns aspectos que, dentro ali da parte de cima, é o quê? É o contexto em que as pessoas estão inseridas, tanto o emissor quanto o receptor, que influencia muito. Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, no Brasil, é diferente de uma cultura do que eu vou falar nos Estados Unidos, né? Então, a cultura e o contexto com que a pessoa está envolvida interfere na comunicação. Isso também se estende para o canal se comunica, e o código que é usado. E aí o canal é especificamente para a gente aqui as redes sociais, tá? E atrapalhando aí essa parte da comunicação, a gente tem o ruído da informação, que é o que faz com que a comunicação ou a mensagem não chegue da forma clara para aquela pessoa, né? É quem nunca brincou de telefone sem fio, fala uma frase no início, e quando a gente vai ver lá no final, já está tudo distorcido. Então, o que houve aí durante o processo? Um ruído de comunicação, né? Então, a gente, como agente que promove a comunicação aí do reino dentro das redes sociais, a gente precisa minimizar o máximo possível de ruído, né, para as crianças, para os adolescentes, para que, como até já foi falado aqui, a gente seja o mais claro possível, né, porque as crianças precisam dessa certeza e dessa clareza das informações. Então, o que eu devo levar em consideração na comunicação? Com quem eu vou falar, o que eu preciso informar, por onde a pessoa vai receber a mensagem, né, como eu vou falar e quais recursos eu posso usar. E aí eu gosto de trazer essa questão aí, que eu coloquei ali, a questão da parábola do semeador. Eu não vou entrar no mérito, mas nosso Senhor Jesus Cristo, como Criador, detentor de toda a sabedoria, de toda a inteligência, qualquer profissão que você pensar, Jesus fez com excelência aqui na terra, né? E aí, ele, com a parábola do semeador, ele traduz muito bem isso aqui, né? Que é exatamente a questão das sementes que são lançadas. E aí você vê que a questão do ruído, a questão do canal, tudo você consegue enxergar. Quem é da área de comunicação consegue ver claramente dentro da parábola do semeador, tá? Pode passar. E aí a gente vai entrar agora no ponto que é que dentro da comunicação, né, a informação, a mensagem é passada. Só que aí a gente passa, como a gente viu, para um emissor. E aí a gente precisa entender quem é esse emissor, né? E aí a Luque vai explicar um pouco melhor como é que a gente consegue entender essa questão. Primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que todo mundo hoje pode gerar conteúdo, né? Como a gente viu aí durante a história e em que etapa a gente está hoje, né? Quando o Gabriel botou ali a evolução da web, a gente vê que hoje todo mundo pode gerar, e uma coisa que é importante é que a gente reconheça que todo mundo já gera conteúdo, né? Então, uma postagem na rede social, você está gerando conteúdo, independente de ser o conteúdo de cunho pessoal. Ainda que eu poste, eu viajei, quero mostrar que eu fiz meu aniversário de casamento, eu postei uma foto minha viajando. Você produziu um conteúdo e postou. Alguém consumiu aquele conteúdo. Alguém pode reagir ou não àquele conteúdo, mas você produziu o conteúdo, ok? Então, o que eu preciso, por que eu quis trazer essa frase para a gente guardar, né, no nosso coração aqui? Se as pessoas já geram conteúdo, o que eu tenho que saber? O que eles estão gerando, né? E o que as pessoas que a gente tem cuidado têm consumido? Porque eles não só consomem, como também geram conteúdo. Então, eu preciso conhecer os dois lados. Tanto o que eles consomem, quanto o que eles geram de conteúdo. Certo? Veja só, todo mundo conhece essas duas redes que estão ali? Alguém não conhece alguma delas? Todo mundo tem conta no TikTok? Quem tem conta no TikTok? Levanta a mão. 46% dos adolescentes do Brasil têm conta no TikTok hoje. E aí a gente ministra para eles, a gente sabe o que está acontecendo lá dentro dessa rede social. 82% das crianças e adolescentes no mundo têm conta no Instagram, Facebook ou WhatsApp. Quem tem uma dessas três ou as três? É mais difundido, né? Segundo
E assim, uma coisa que é importante, que eu até coloquei aqui embaixo para não esquecer. A gente tem 46% dos adolescentes do Brasil que tem conta no TikTok, sendo que aqui a gente tem que considerar que são adolescentes acima de 13 anos de idade. Por quê? E eu trago uma outra informação relevante aqui, que no último trimestre de 2021, né, no último, né, que de 3 em 3 meses eles fazem no TikTok essa revisão de contas. Tiveram 11 milhões de contas aí, um pouco mais, que foram removidas por suspeitas de serem de pessoas com menos de 13 anos de idade. Ainda com esse número que eles decrescem, quando eles descobrem que aquela pessoa tem menos de 13 anos de idade, ainda assim a gente sabe que quase metade dos adolescentes do Brasil estão nessa rede. Segundo uma pesquisa da TIC Kids Brasil, que foi feita em 2018, a gente tem 82% dos menores com idades entre 9 e 17 anos têm perfis em WhatsApp, Facebook ou Instagram. No mundo, 82% de jovens com essa idade, né, entre 9 e 17 anos, no mundo. Certo? E aí, para a gente, isso fica muito latente de que não tem como a gente abandonar e não conhecer esses canais. Né, porque eles já estão lá, né? São pessoas que estão nesse canal e se eu quero conversar com essas pessoas, se eu quero encontrar essas pessoas, se eu quero criar uma conexão de verdade e levar uma alegria que é de verdade, levar a vida e a salvação, como não estar nesses canais? Como não conhecer esses canais para levar essa mensagem para eles, né? Tudo se resume sempre, qualquer estratégia dentro de qualquer canal, sempre vai se resumir aquele esqueminha que o Gabriel mostrou. Eu quero falar com alguém e tenho uma mensagem. A mensagem todo mundo sabe qual é, né? Nós já somos os mensageiros porque foi o nosso comando, né? O comando que é universal para todo mundo, não importa a estratégia, a gente tem que ir. E aí, como é que a gente vai levar? Em quais canais? Como é que eu faço para poder driblar esses ruídos? Eu conheço esse canal, porque eu vou levar por um meio que não tem ninguém? Pode passar. Em 2 minutos, é possível assistir a até 10 vídeos no TikTok. E as gravações aparecem em sequência sem precisar de um clique. Então, em 2 minutos, eu assisto 10 vídeos. É possível você assistir 10 vídeos no TikTok. A gente lembrar assim, eu tenho 29 anos, eu olho para ele que eu esqueço a minha idade, gente. Mas eu tenho 29 anos e eu não me lembro da minha infância eu poder consumir isso. Né? Pelo menos assim, a minha infância ainda era TV Globinho. Então, eu tinha que assistir o que estava na TV Globinho, eu não podia nem escolher muito. Né? No máximo, se tinha canal fechado, eu não tinha. Então, era o que a programação, agora é a hora, eu tenho que assistir. Não, vou tomar café cedo, porque eu vou conseguir assistir a TV Globinho. Mas agora, são 10 vídeos em 2 minutos. Quanto conteúdo a pessoa não consome em 1 hora? A criança, o adolescente, a gente às vezes se vê. Eu desinstalei do meu celular pessoal o TikTok. Que eu fiz, gente, você para, você vê, você não sai nunca daquilo ali. Porque ele tem uma inteligência artificial, não é só o TikTok, tá? Não demonizem o canal. Né? A gente tem que aprender que o maior controlador ali é a nossa própria mente. A gente que tem que se disciplinar e aprender a usar. A gente não pode deixar, eu não lembro a referência bíblica, mas todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Certo? Pode falar. Sim. A gente nem vai falar sobre os malefícios. É muito pior, com certeza. A gente já viu isso e a gente gosta, inclusive, de trazer essa quando a gente fala sobre rede social no Liderar, que seja depois, principalmente quando vocês já ouviram falar de desenvolvimento infantil. Porque é uma coisa que vocês vão unindo o conteúdo. A gente não tem como trazer tudo, nem ninguém aqui consegue trazer absolutamente tudo do que gostaria, mas é uma coisa que a gente vai unindo. Poxa, e a criança de 2 anos de idade que fica ali? Será que é legal mesmo eu botar ela e deixar ela assistindo no meu celular? Então, isso é algo que a gente vai dissociando, até unindo esses conhecimentos que, graças a Deus, a gente está conseguindo ter aqui hoje. Então, esse aqui é um psicoterapeuta, um psicanalista, que eu peguei essas 2 frases de uma reportagem bem longa que eu achei dele,
e que eu achei interessante trazer, né? Ele fala aqui, essa interação não depende de um dispêndio de foco atencional razoável. Então, eu não preciso ter atenção nenhuma. Eu não preciso gerar esforço. Então, é muito fácil para o meu cérebro querer continuar naquilo, porque eu não gasto muita energia. Então, é uma coisa muito simples. Ele vai sozinho. Eu só tenho que ficar parada assistindo. Esse psicanalista ele fala que o TikTok é a galinha pintadinha dos adolescentes. Tenho pacientes adolescentes que dizem se sentir quase obrigados. Algo da estrutura convoca eles a rolar a tela sem parar. Né? Ele, inclusive, nessa reportagem, ele fala que isso provavelmente até advém do comportamento mesmo mais preguiçoso da geração. Né? E faz muito sentido, porque a gente vai ver mais para frente o quanto que o comportamento ele modela a inovação. Então, esse canal, essa rede social, assim como todas as outras, né, se você se lembra de quando lançou o Facebook, ele não tem nada a ver praticamente com o que ele é hoje. Né? Não sei aqui, na época que lançou, que tinha até um botão de cutucar, certo? O Orkut, quem teve Behance não, é Beltrano. Então, a gente teve uma sucessão de canais e de redes que existiram para que hoje existissem esses e que eles são todos os dias mudados e moldados. O Instagram não tinha Reels, o Instagram não tinha Stories. Quem consegue lembrar de como é o Instagram sem esses dois recursos? Faz parte da vida da gente. E eles vão se moldando porque eles acompanham o nosso comportamento. Mas é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E eu até coloquei ali 2 prints que são a maioria do público e de produtores de conteúdo no TikTok são adolescentes. Pode passar, Nai. Eles não só consomem, eles produzem e eles se inspiram. Então, o que a gente produz, o que eu externo numa rede social, eu consumi de algum lugar. Eu achei divertido, eu gostei, eu reproduzo uma dancinha porque eu vi alguém fazendo, porque eu achei bacana aquilo. Aquilo me inspirou, me fez gerar energia em mim suficiente falar, vou parar, vou colocar uma câmera, vou arrumar uma luz e vou me produzir e vou fazer esse conteúdo. Então, eu não produzo conteúdo aleatório, né? Eu me inspiro em alguma coisa, em alguém. Pode passar. Então, vamos entender aqui um pouquinho de comportamento. Então, como é que se dá um comportamento naturalmente? Pode apertar no centro aí. É só uma animaçãozinha. Aumenta 4 e 5. Volume. Vê se vocês vão se lembrando aí. Evolução de como é que a gente ouvia a música. Eu tive um desses. Quem aqui pegou todas essas etapas? Tiveram mãos que levantaram. Mas por que eu quero dizer? Não é chamando ninguém de velho, não. É para você ver como é surpreendente quantas mudanças a gente teve e a gente tem gerações que acompanharam todas elas. Não é porque a pessoa já é Matusalém, não, gente. É porque foi muito rápido. Né? Da época, o MP3 foi uma inovação na minha adolescência. Agora é um celular que eu tenho absolutamente todas as músicas. E o que a gente tem que entender é que a inovação, ela não remodelou o comportamento. A gente mesmo que remodela isso. Só que a gente não percebe. A indústria, ela gera negócio e inovação em cima dos nossos comportamentos. A gente escutava música e a gente sentiu, olha lá, ele tem um MP3. Você usa isso pra quê? Você falou que ia pregar, eu trouxe você. Aqui, ó, um MP3. Eu tinha um MP6 que inventaram porque tinha jogo, mas assim, não existe. Vocês também têm? Eu estava perguntando para o meu sobrinho se ele sabia o que era disquete. Ele fez, não
sei o que é isso, tia Lude. Ah, você tem o MP3 e o MP4. O MP4 é o menorzinho. Tem todas as gerações aqui, literalmente. Mas o que a gente quer dizer com isso? Remodela com base no nosso comportamento. A gente ouvia música e a gente queria ouvir música na rua, a gente queria ouvir música e aí lança um Discman. Só que a gente começa a ter o problema de, poxa, eu vou ficar andando com o quê? Com 20 CDs? Quem já teve aquele porta-CD que... Pois é. Aí o que a gente começa a fazer? A indústria lança um porta-CD. Não, mas a tecnologia ela tem como avançar e não só ter um porta-CD. Pode ter algo que é leve, que é compacto, que seu CD não vai mais arranhar. Seu CD não vai mais pular no carro quando pular um quebra-mola. Né? Então, é o nosso comportamento que modela. Certo? As inovações. Pode passar, Nay. Então... Para mim, isso sempre é muito libertador entender dessa forma, porque até quando eu converso com empresas, porque a gente às vezes fica se prendendo muito ao canal, à tecnologia, mas eu não tenho essa tecnologia, mas é que eu não vou conseguir porque eu avanço. Não, é o comportamento. O que a pessoa quer com a rede social? O que eu queria? O que eu queria quando lançaram o MP3? Eu só queria ouvir música em qualquer lugar que eu tivesse e escolher com base no meu humor, com base na minha vontade. Eu não queria ter que já planejar qual música eu vou ouvir ontem, para poder separar os CDs, para botar na bolsa, para levar uma bolsa que caiba isso. Depois reclama que bolsa de mulher, mas enfim. Botar na bolsa e levar isso de casa. Não, eu queria já poder fazer isso de qualquer lugar. Então faz muito sentido isso pegar logo, porque já é o nosso comportamento. Então eu preciso olhar para os comportamentos. O que as pessoas querem com a rede social? Quem pode dizer aí uma coisa? O que ela quer com a rede social? Se exibir, que mais? Facilidade. Para quê? Facilidade de quê? Se divulgar. Ela quer se conectar com alguém. Seja achar uma receita rapidinho. Mas tudo isso. O que mais? Vender. Então, tudo isso que vocês falaram é o quê? É alguém querendo levar algo para o outro. Eu quero achar uma receita rápida que alguém colocou. Eu quero vender logo para alguém. Então, o que eu quero? Poxa, as pessoas têm buscado se conectar com alguém. Como é que a gente enfia Cristo aí nisso tudo? Né? Como é que eu falo que dessa conexão que é única, que é verdadeira, que é para sempre? Então, é muito mais sobre isso do que ter o melhor celular. Certo? Então, olha o mundo digital de outra forma. A revolução, é uma filósofa que falou isso, a revolução não acontece quando as pessoas adotam novas ferramentas, e sim quando adotam novos comportamentos. Né? Quem é que se lembra como é viver sem um celular? Deixa o celular. Quem veio de Juazeiro? Deixou o celular lá? Pode passar, Nay. Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para os comportamentos. Né? Vocês acham que as pessoas vão parar de se comunicar digitalmente? Quem é que acha que isso vai parar? Alguém acha que é só uma coisa de tempo, de momento? Os comportamentos, eles impulsionam a gente. Poxa, eu queria me conectar com outras pessoas e eu comecei a escrever carta. E agora eles aceleraram esse processo e eu me comunico simplesmente com a pessoa do outro país. Quem aí deixou família em Juazeiro já falou com a pessoa hoje? Quem possibilitou isso? Então a gente não vai retroceder. Por que então eu não estou aprendendo a mexer no TikTok? Por que então eu não estou na rede social? Por que eu não estou no Instagram? Por que eu não estou no Facebook? Por que eu acho que eu não preciso aprender o canal, que eu não preciso entender esse mundo, esse ambiente, esse meio digital para falar com o adolescente, para pregar para a criança? Não vai retroceder. O caminho só está para frente. Certo? Então, saindo um pouco então dessa teoria, vindo para a prática. Pode passar. Pode passar. Ah, pronto, obrigada. Essa é uma ferramenta que a gente usa dentro do mundo empresarial. E a gente trouxe ela não para ensinar a ferramenta, tá? Mas se alguém tiver dúvida sobre a ferramenta, vocês podem falar com a gente depois. Mas é mais para vocês entenderem. Eu vi o tempo? Não. Mas é mais para vocês entenderem como é que a gente faz e que é um processo que dá para ser feito de qualquer lugar. Isso aqui a gente faz no mundo empresarial, com empresa de grande, médio, pequeno porte, com papel e caneta, certo? É um processo que a gente chama de imersão. E o que a gente faz imersão? No público.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para conversar com alguém e para gerar conteúdo com alguém é conhecer essa pessoa. A gente até ia fazer uma dinâmica, mas já chegou um papelzinho aqui, eu não vou fazer. Mas é para a gente entender que todo mundo tem algo em comum, todo mundo tem esse processo. Esse papelzinho é famoso. Pois bem, então, essa é uma ferramenta que ajuda a gente a imergir no público, a entender o que de fato a gente tem que conhecer da pessoa. Normalmente, o que a gente sabe? Vou falar até do Ministério Infantil, não sou do Ministério Infantil hoje, o que eu conheço foi, eu tenho 29, entrei com 15 no Ministério de Poc-Piruá. E vocês fazem as contas, mas foi isso que eu fazia. Mas na minha igreja, hoje, eu não sou do Ministério Infantil, só da comunicação mesmo. Mas, como a gente faz esse processo para qualquer idade, vamos lá. Quando você chega na sala do infantil, né? Vou começar a ser professora hoje, o que te falam da sua sala? Que você vai pela idade? Você chega e está sabendo o quê? Ah, não, hoje você vai ficar com de 3 a 5 anos de idade. O que mais que te contam? Que eles são terríveis? Alguém conta alguma coisa? Alguém chega assim, olha, você vai começar hoje lá, agora tem João, que ele faz isso, isso e isso. Ah, tem Mariana, maravilhosa, ela faz dessa forma. Ela gosta de tal coisa, olha, ela tem alergia a isso. É assim que vocês são apresentados? Pronto, é assim que a gente tem que ser apresentado na verdade. Então, quando eu vou fazer qualquer conteúdo como empresa, eu não adianta para mim falar, olha, a gente vende para mulheres de 30 a 40 anos e que tem o poder aquisitivo de X. Isso não me diz nada. Porque nas redes sociais as pessoas aprenderam a se conectar de verdade. Eu quero saber se essa marca apoia o desmatamento da Amazônia. É isso que as pessoas ficam procurando, né? A gente tem essa cultura do cancelamento e etc. Pronto, o que é importante para aquela pessoa? Então, o que eu preciso saber? Da pessoa, o que ela vê normalmente? Então, peraí, essa criança é uma criança que tem acesso fácil à tecnologia? Os pais dela são presentes? São crianças que têm pais mais ausentes ou são mais presentes? Elas moram na cidade, elas moram no interior, elas moram na parte rural? Tudo isso vai me ajudando a entender como é que ela vê o mundo. E me ajuda a compreender um pouco mais esse público. O que ela diz? E isso eu não preciso só conhecer ela. Tem coisa que eu posso fazer do meu repertório. Então, com base no que eu sei que ela vê. Né? Se ela é uma pessoa que escuta muito, exemplo, né? O chefe reclamar e etc., mas ela sonha em ter família, o que será então que ela faz? Não, se ela é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, mas ganha às vezes um salário mínimo, então o que normalmente ela faz? Ela pega ônibus. Isso pode fazer parte do repertório aqui. Então, a gente constrói quem é a pessoa para, a partir do conhecimento dos interesses dela, que são reais, eu começar a produzir conteúdo que gere conexão real com aquela pessoa. Então, esse mapa de empatia, ele ajuda a gente a criar essas personas, a olhar para ela e falar, são essas as crianças que eu estou lidando. Olha só, criei aqui 3 grupos de crianças que representam a maioria das crianças que eu tenho na sala. Olha o que tem em comum, que todas essas crianças usam TikTok. Exemplo. Todas essas crianças têm históricos de pais divorciados. Com que eu posso começar a produzir conteúdo sobre paternidade? Eu posso falar mais sobre isso. Eu vou reforçar assim, minha sala de aula, que foi algo que o pastor Mário falou na primeira ministração. Né? Não são todas iguais, todas precisam das mesmas coisas. Então, isso aqui ajuda muito a gente. A gente começa a ver as coisas comuns, mas eu não tenho recurso, Lúdio, para fazer para todo mundo. Veja os comuns, veja o que a gente percebeu que é mais comum em todo mundo. E isso serve para qualquer outro canal. Perceba, eu nem estou falando aqui só de mídia social. É de qualquer estratégia. Mas tudo começa pela compreensão do público, de com quem eu estou falando. Pode passar, Nai. Então, a adolescência, ela é uma fase da vida caracterizada pelo autodescobrimento, né? Pelo aumento da autonomia e por um foco crescente no desenvolvimento da identidade e na socialização. E aí você olha para essa frase, entendendo quem é o adolescente, e olha para a rede social. Ela entrega autonomia, porque você produz seu próprio conteúdo, você é alguém que pode ser visto, que pode ser notado pelo que você é, né? Essa identificação, essa ser parte de alguma comunidade, ela te entrega isso. Então, como é que a gente começa a conhecer um pouco mais ele para aprofundar e produzir conteúdo que o alcance? Passa, Nai, pode passar. E aí a gente vai entender um pouquinho das estratégias com o Gabi. E aí, só para reforçar, né, o que a Lud falou aí com relação a essa frase,
a questão de entender a criança e o adolescente percorre muito também, não só para produzir conteúdo, né, mas muitas vezes também para entender a dificuldade e aquilo que eles estão passando, né? Então não adianta você estar ali presente ministrando para a criança no dia a dia, mas você não sabe o que está impactando diariamente a vida dele, né? Você não sabe quais são os desenhos que ele está assistindo, quais os canais do YouTube que ele assiste, o que ele está jogando, quem é o digital influencer que ele está seguindo, né? Então, vocês precisam estar presentes e entender, para entender as dificuldades e aquilo que está bombardeando os adolescentes, porque como eu trouxe naquela frase, é um momento em que eles estão formando, né, descobrindo, e aí vocês precisam, vou até trazer isso na questão da estratégia, orientar também nesse sentido, tá? Então o entendimento também é muito disso. E aí entrando na parte das estratégias, que é o objetivo final aqui da palestra, pode passar, cadê a pessoa, rapaz? Rapaz, que negócio é esse? E aí, trazendo as estratégias, né, a gente trouxe aí alguns pontos muito importantes para vocês, né? O primeiro deles é valorize o conteúdo autoral, né? Quando você está na rede social, vocês precisam aparecer, não tem jeito, né? A criança gosta de criar essa conexão, é o que Marcela falou aqui, a doutora Marcela. Vocês são referência para as crianças, para os adolescentes, então vocês estarem ali aparecendo em conteúdo, em vídeo, enfim. Ela falou, minha pro aqui, deixa eu ver o que ela quer falar comigo aqui, né? E aí aparece aí esse conteúdo, né, que a gente chama de um conteúdo autêntico, chama mais atenção, prende mais atenção, porque pessoa se conecta com pessoa. E aí é muito importante interagir e ouvir, contar uma história, né? Então, legal que até mudou a ordem das palestras, a minha veio depois da questão de contar histórias, porque muito na rede social a gente conta uma história. As pessoas gostam de ouvir história, gente, não tem jeito, né? A rede social, por que o povo fica fissurado na rede social? Porque são várias histórias, são várias pessoas contando ali o dia a dia, né? Até um recurso que a gente chama no meio profissional, que depois vocês podem pesquisar, é storytelling, que a gente chama, né? Exatamente, que é o storytelling, que é exatamente esse processo de você aprender a conduzir um discurso contando uma história, porque é mais envolvente, né? Eu vou adicionar isso na apresentação e eu mando para vocês. E assim, é um recurso que vocês podem falar na sala de aula, né, na administração, e complementar no canal das redes sociais, por exemplo. Então fala de alguma história e fala, gente, mais tarde eu vou falar um pouco mais para vocês o resto do desfecho dessa história, o que aconteceu. E aí vocês podem estar envolvendo, né, que já entra um pouco nesse segundo ponto, né? Adolescentes e jovens, e até muitos adultos, né, se engajam mais quando a gente coloca a gamificação nessa estratégia. Então coloquem gamificação no processo de criação de conteúdo de vocês e tentem implementar isso de alguma forma. Por que criança gosta tanto de jogo, de RPG, desse Minecraft da vida? Por quê? Porque tem gamificação, ele sabe se ele ficar ali, ó, minerando, ele vai ter a melhor armadura, ele vai ter negócio, porque a criança gosta disso, não serve para nada aquilo ali na vida dele, mas é instintivo, isso é do psique do ser humano gostar de evoluir, né, de ganhar algo em troca. Então, tentem colocar em prática isso de alguma forma na comunicação com os adolescentes, principalmente. Um ponto importante. Tem só uma estratégia até que o pessoal é da IBCA. Eles fazem, que é o Ministério Atos, não é isso? Sim. Que eles faziam, inclusive, um processo de uma gincana mesmo, onde uma das coisas em que eles adicionavam pontuação era para a criação de página no Instagram, porque os adolescentes já tinham no Instagram, eram jovens e adolescentes. E aí eles tinham produção de conteúdo bíblico, então eles incentivavam os adolescentes a aparecerem mesmo e produzir conteúdo bíblico, e aí eles tinham por engajamento. Então, quem tiver mais curtida vai ganhar. E era um jovem pregando, né, um adolescente pregando. Isso faz o quê com que o adolescente coloque a cara para pregar, poste isso e compartilhe, porque ele quer gerar curtida. Então, e instruir a Bíblia também, porque ele tem que estudar a Bíblia. Só que aí é um gamification, porque ele vê que ele ganha e, de repente, ele começa a tomar gosto por aquilo. Poxa, foi legal.
eu colocar ali, eu falar daquele conteúdo, faz parte da vida dele. E o gamification funciona muito bem, e não é algo que você tem que adquirir uma tecnologia. É usando uma rede social que já está lá gratuita. Estabeleça constância. Não adianta você sair daqui e começar a fazer, a postar, a envolver, e aí daqui a 1 semana, 2 semanas parar, tá? Por que que esses grandes influencers, né? Por que que o povo aí do mundo, né? Já diz a Bíblia que as trevas são mais prudentes do que a luz, porque eles batalham, eles vão constantemente produzindo conteúdo, eles bombardeiam diariamente as crianças, os adolescentes com conteúdo. Então não adianta você fazer um gato pingado, postar hoje, aí daqui a 3 meses posta outro vídeo, a criança não vai nem lembrar mais, o adolescente não vai nem lembrar mais de você. Primeiro que o seu conteúdo não vai mais aparecer para ele, né? Porque hoje as redes sociais, se você não interage, se você não tem constância, você não aparece para a sua base de seguidores, né? Então, você precisa estabelecer uma constância, né? Então, vamos começar uma vez por semana, e aí, mas sempre tem que ser algo que tem que ser fixo, gente. Tem que fazer parte do planejamento da mesma forma como vocês se planejam para dar aula, tá? Crie uma rede de apoio e suporte às situações nas redes sociais. Eu sigo muito pessoas que falam sobre isso. Graças a Deus a igreja tem evoluído nesse sentido, porque muitas das nossas crianças e adolescentes têm sofrido com relação ao posicionamento cristão nas redes sociais, né? Então, hoje, com a cultura do... Ixi, passado, não tem problema não. Pode deixar. Com a cultura do cancelamento, os adolescentes têm receio e têm medo de se expor, de falar que é cristão, né, e tudo mais. Hoje, com essa reviravolta da esquerda, com essa questão do LGBT muito forte, através dessa geração, isso tem suprimido as crianças e adolescentes de falar de Deus mesmo, né? Então as pessoas ficam com vergonha de falar que é cristão. Então as igrejas precisam dar um suporte e como agir, né, de o que fazer, como lidar em situação quando alguém te pergunta sobre você é contra o gay porque aperta a mente do adolescente. O adolescente precisa saber o que fazer, como responder, né, na rede social. Então vocês precisam dar esse suporte e apoio, porque não adianta também jogar criança e adolescente na cova, né, ali do leão, sendo lógico que Deus guarda e tudo mais, mas vocês precisam, como professores, né, e como pastores, estarem ali resguardando eles de informação. Um testemunho até que eu me lembrei agora, eu vou falar bem rapidamente. A gente teve um congresso de mulheres que foi online, da bola mesmo, da bola de neve. E eles colocaram nessa mesa, foi muito interessante, eles colocaram todas as gerações. Eu até te mostrei esse congresso, né? E aí, foi bem interessante porque uma das gerações, né, tiveram acho que umas 4 adolescentes na mesa redonda. Está no YouTube, se vocês procurarem, vocês encontram com facilidade. E essa adolescente, ela contou o testemunho dela. Ela é linda, menina, e ela falou que ela passou a ter vergonha de sorrir por conta de um comentário nas redes sociais. E isso é muito sério porque não foi só lá, né? Aquela coisa que a gente tinha do bullying, você tem que entender que potencializa, porque não é mais só lá dentro, né? E não é só no colégio. Aquela coisa que a pessoa ficava reprimida, já não gosto do colégio. Não, ela vai não gostar de lugar nenhum. Porque ela está na rede social. A menina não vai querer que a mãe poste uma foto quando sair de família. Você vai ver que a criança, o adolescente, né, começa já a não querer mais sorrir tanto, não quer mais se mostrar. E ela chorou contando como foi libertador, mas que foi na alma dela que Cristo libertou ela. E ela chorava contando assim, que ela começou a sorrir para ela mesma no espelho porque ela gostava do sorriso dela. E ela deixou de gostar de sorrir por conta de comentário nas redes. E que ninguém na igreja percebeu. Né? Na escola bíblica, porque ela era normal lá, ela não deixou de sorrir lá, mas ela diminuiu, né? E assim, como a gente está preparado para isso? Às vezes a gente vai olhar e vai falar, isso é mimimi, é besteira, é o pai que não prepara em casa. Não, a gente também é responsável por mostrar que é o caráter de Cristo e fortalecer ela todos os dias, porque é assim, né? Pensa nesse bullying do colégio potencializado para o mundo, para quem ela aparecer, agora ela está sujeita a um comentário. E aí, além dessa questão, né, cabe também a outra vertente, né, de orientar com relação ao uso, né, que a gente sabe a questão de pornografia, enfim, tempo de uso, isso
Lógico, né, cabe mais aos pais do que aos professores, mas é importante vocês terem essa ciência para ser mais uma ferramenta de auxílio a vocês, tá? O importante também é que rede social, você precisa ir direto ao ponto logo no início. A criança, principalmente adolescente também, não gosta muito de enrolação. Como hoje em dia tem bombardeio de informação, se tu enrolar demais, ele passa, né? Já foi. Então, o meu sobrinho mesmo, quando ele está aquele anúncio do YouTube, ele já fica assim, ó. Passa. Porque não quer, muita informação, tem muito conteúdo, né, para ver, para ficar perdendo tempo com lero, assim, vamos assim dizer, né? Então, você prenda a atenção nele nos primeiros segundos e aí depois você pode discorrer mais, ter mais tempo para estar discutindo ali, tá? A regra é essa, são os 3 primeiros segundos, viu, gente, para prender a atenção, para que a pessoa fique pelo menos 5. Eles querem ser autores também, né? Então, como o Ludi já falou, eles gostam de se ver, entra muito na questão do conteúdo autoral também. Então, envolver sempre que possível os adolescentes na produção, ajudar eles, dar um suporte a eles nisso, né? Isso parte muito da igreja também, de disponibilizar, enfim, algo de qualidade, celular de qualidade e tudo mais, e ter todo um aparato ali para estar auxiliando eles nessa produção, né? E isso ajuda muito no crescimento, né? Esteja onde eles estão, né? Que é o que a gente tem falado. Se os adolescentes e tudo mais estão no TikTok, estão no Snapchat da vida, é importante vocês estarem também para estar acompanhando, para estar ali vendo, né? O que está atingindo eles, né? Então, aprenda, explore, até para se comunicar, né? Saber o que falar, saber o que está rolando de gíria. Eu mesmo já estou tendo uma grande dificuldade de lidar com o meu sobrinho e eu falei, rapaz, eu preciso me atualizar. Um dia desse eu estava lá, estudando o que é esse Minecraft da vida. Rapaz, eu tenho que estudar esse negócio aqui, não é possível não. Aí eu fui ver que é um jogo que foi feito gratuitamente, que a Microsoft comprou, tem 3 modos, o Adventure, tem o outro, esqueci agora, mas tem 3 modos, você caça ali a mineração, enfim. Você precisa entender isso, porque isso te ajuda até no processo de contar a história, né, de envolver, sabe, por exemplo, aquele jogo que você tem o Minecraft, você não precisa estar ali cavando, então, Jesus fez da mesma forma, ele cavou ali, enfim, só um exemplo para vocês entenderem, porque você associa, cria uma assimilação de repertório com o da criança, tá? Use o entretenimento, né? Então a maior parte de conteúdo consumido nas redes são com essa finalidade. Então isso aí Então, esse ponto é fundamental porque o principal conteúdo no TikTok, que inclusive é a rede principal dos adolescentes, né? Que a gente viu lá que a maioria está lá, são de entretenimento, que a gente vê aquelas dancinhas, que depois elas viralizam, vão para o Instagram e etc. Elas são de entretenimento. Então, como é que eu utilizo o entretenimento para atrair esses adolescentes? E eu não estou falando de se moldar, não é para a gente começar a fazer a dancinha. É para a gente levar essa alegria de verdade, porque a gente tem ela, né? E até botei o versículo para complementar por isso, né? João 15:11, e a alegria completa é só com Cristo. Então, como é que eu posso também levar? A gente tem aqui os exemplos do Pipoca Piruá, né? Que a gente leva a mensagem com alegria. Então, vamos tentar também produzir conteúdos que a gente consiga atraí-los com essa finalidade, né? Com a finalidade da palavra, né? Então, o conteúdo de entretenimento ele é muito importante, porque ele são 93% do conteúdo no TikTok é focado em entretenimento. Ainda que sejam de receitas, demonstrando apartamentos, profissionais, são de entretenimento e os que mais são consumidos e repetidos. E aí, pode passar. Volta aí. Não, esse daí é para frente. Volta. Eita. Aí, as dicas extras, né? Pode passar agora. Pronto, é só para não me perder. Então a gente tem aí, por exemplo, para não sei como criar, o que fazer, qual a plataforma que usa. Então a gente trouxe aqui rapidamente algumas ferramentas que vocês podem estar usando no dia a dia para facilitar esse processo de criação, do que buscar, de como fazer. Então na parte de referência, onde vocês podem encontrar conteúdo, forma de fazer, como fazer e tudo mais. Além das plataformas, obviamente, por exemplo, quero ver conteúdo do Instagram, vou do Instagram, isso é óbvio, né? Então a gente procurou, fora as próprias plataformas, a gente tem o Behance, que é uma plataforma de projetos, de layout, de designs, enfim, de conteúdo de fotografia, né? Que você pode estar pesquisando ali, tem
uma ideia de produzir um conteúdo ou um vídeo para o Teams de uma forma, por exemplo, aqui em Salvador, no Farol da Barra. Pronto, você bota lá Farol da Barra no Behance, vai ter N referência de foto, formato, tamanho, dimensão, de tudo que você pode fazer. Pinterest da mesma forma, né, muito também ligado aí a mais a parte manual, né, de conteúdo, tem tudo lá, na verdade, decoração, arquitetura, tem tudo. No Pinterest você acha ferramenta, o próprio Google que você pode estar pesquisando e as hashtags no Twitter, Instagram e Facebook. Pode passar. Para a criação de conteúdo, né, layout, vídeo e tudo mais, hoje a gente recomenda principalmente o Canva, né, que você pode usar de forma gratuita, mas depender do que você precisa, você paga R$29, né? R$29,90 por mês, e aí você tem uma liberação de N conteúdos, de criação de vídeo, de tirar fundo, facilita 100% o trabalho de criação de conteúdo para redes sociais. Além disso, vou seguindo. Além disso, tem o Flat Icon, que ajuda na parte de ícones, né, que você precisa de um pinzinho, preciso de um elemento, de um rapaz, de um jovem. O Flat Icon ajuda muito nisso, em achar esses elementos sem fundo, de cor, colorido, para você adicionar na sua arte. Ele também tem versão paga, o Flat Icon. Isso, todos esses têm versão paga. O Canva também, que o Lúcio salientou, também ajuda muito na questão das imagens também, até na própria de conteúdo, de videozinhos curtos, ele tem modelos. Principalmente, né, para vocês que forem fazer postagem em rede social, ter cuidado e não pegar imagens que vocês não têm direito de uso, né? Porque aí tem a questão jurídica. Então, o Canva, se você usar o pago, o gratuito também, se você usar o gratuito, as fotos que ele disponibiliza, vocês podem utilizar comercialmente, ou enfim, e se usar o pago, ele tem um banco de imagens e de vídeo muito amplo. Então, dá para vocês usarem para produção de conteúdo também. Por último, o CapCut, que é um aplicativo de celular. Inclusive, por exemplo, esse vídeo que a gente fez foi no CapCut, né? Pronto. Esse vídeo que a gente fez... Pronto, aí, tá vendo? É um aplicativo que você consegue fazer edição de vídeo de uma forma rápida no celular, sem muito trabalho, né? Assim, com poucos cliques, você consegue fazer um vídeo profissional praticamente. E ele é bem completo, gratuito. Esse que vocês viram que a gente postou no Instagram hoje, a gente editou no CapCut. E todos os efeitos ali que a gente colocou, todos ele é do aplicativo gratuito. Não é nada da versão paga. Pode passar. Aí dentro de criação, eu gosto de falar muito também sobre duas coisas que as pessoas erram muito, né? Que é a parte de fonte e de cor, tá? Falando primeiro de fonte, é sempre importante a gente ter referências de onde baixar, de onde usar fontes, a depender do que cria. Eu recomendo sempre esse site, que é o dafonte.com. Aí tem lá diferentes filtros, você bota uso gratuito, né? E aí você escolhe fontes diferentes, né? Para a criação do conteúdo, né? Vai sair um pouco daquele Arial, daquele Verdana, porque vai chamar mais um pouco de atenção, né, ali da criação. E para cor, para quem tem dificuldade de escolher cor, para não fazer uma salada de fruta, eu não vou entrar nessa questão aqui de layout, de estrutura, de hierarquia de informação. Tem o Adobe Color, só é botar no Google Adobe Color, que ele tem ali toda uma gama de escala de cores que você pode usar, né? Então, eu não sei qual cor combina com amarelo. Pronto, bota lá o amarelo que ele vai dizer qual cor combina com amarelo, pelo amor de Deus. Serve até para se vestir, gente. Até para se vestir serve, né? Então ele dá ali as cores secundárias, primárias, o que você pode fazer para combinar, né? E aí é importante vocês irem ali fazendo os testes e ver o que combina mais com o que vocês estão querendo fazer, tá? Pode seguir. E aí, dentro de tudo que a gente falou, né, é importante que a gente precisa entender e ver o mundo digital, na verdade, como uma oportunidade, né, mas uma forma de alcançar esses adolescentes e essas crianças. Pode passar. A gente quis trazer essa frase, é uma frase até que eu uso muito em palestra em empresa, mas eu quis trazer mesmo sendo do mundo empresarial, porque, né, ele é o CEO da Microsoft. E o que ele fala, né? Enquanto a Microsoft, né, empresa de tecnologia. Em um mundo onde há inteligência artificial em abundância, o que vai ser escasso é a verdadeira inteligência e empatia. Talvez não seja sobre PhDs em ciência da computação, mas sobre o desenvolvimento de mais inteligência emocional humana. Então, já é
já é uma necessidade. As pessoas já, apesar de ter, né, ali a inteligência artificial a seu favor, apesar de ser algo que a gente não vai regredir, a gente só vai avançar, a nossa carência e a nossa conexão sempre só vai ter um vazio de um tamanho só de Deus, né? E a gente pode sim ser essa ponte, porque as pessoas já estão dizendo isso, né? Aqui não é um pastor, não é um grande nome cristão. O CEO da Microsoft está dizendo, olha, a gente tem tecnologia, mas no mundo que a gente tiver, quanto mais essa tecnologia, o que mais a gente vai precisar, não é de PhDs, não é de nada disso. É de empatia, é de amor, é de Deus, né? Não nas nossas palavras, né? É do amor de Cristo. E aí, a gente costuma, inclusive, levar, quando a gente vai falar do Ministério Infantil e etc., até mais exemplos ruins. E dessa vez a gente decidiu trazer os exemplos bons de adolescentes que já estão nas redes sociais e já estão levando a palavra, que já se colocaram e se posicionaram dessa forma, para mostrar que é possível, para a gente ter como referência, para a gente ver, poxa, se eu ainda assim fiquei com muita dúvida, deixa eu ver então o que as pessoas que já estão lá, o que elas estão fazendo, como estão falando, como é que elas estão conseguindo usar entretenimento com a palavra e sendo adolescente, atingindo adolescente, certo? Então, aqui, essa Ingrid mesmo, ela tem 158 mil seguidores no Instagram. No TikTok, ela tem 1 milhão de pessoas seguindo ela. E ela se posiciona, a primeira coisa do Instagram dela, da bio, é Jesus é meu maior amor, conservadora. A gente tem um outro ali, adolescente de 16 anos, Jesus e senso de humor. Aqui, um menino de 16 anos se colocando em chamas para você o ver queimar. E são adolescentes que têm produzido conteúdo cristão, certo? Então, as pessoas elas já buscam por conexão sincera, né? Então, a gente precisa mostrar aos nossos adolescentes a vida abundante. Nós podemos inspirar eles, não só no digital, mas presencial, estimular, né? Como a gente viu, para eles produzirem conteúdo, eles se inspiram em algum lugar. A gente pode ser essa fonte de inspiração. E a gente pode ensinar a eles que eles podem multiplicar, né? Porque as redes sociais, elas, na verdade, só potencializam, né? A gente não teve essa oportunidade quando criança, né? Às vezes a gente não tinha nem essa ferramenta à disposição para falar, não, vou usar, mas eles têm. Então, ao invés de eu demonizar, claro, entendendo o que faz bem e o que não faz, até para a saúde mental, vamos usar a nosso favor. Pode falar. Luiz Sena, Ingrid da Silveira, só que Ingrid com E. Ingrid Silveira. E o do Luan, eu não lembro como é que está todo ali. Eu posso tirar, a gente tira a imagem para compartilhar? Eu vou colocar na lateral, porque no final a gente vai botar o QR Code para vocês baixarem o material. Não no final dessa palestra, no final do evento. E aí eu tiro ali a imagem da frente para vocês conseguirem ver, tá? Pode passar. Pode passar. Então, é o ID, né? Eu acho que toda a comunicação e o processo de entender um canal nada mais é do que o ID. Qual a estratégia eu vou ter, eu preciso conhecer com quem eu vou falar, eu preciso entender quais os meus recursos e conhecer tudo isso. E entender que todo esse universo do digital é uma grande oportunidade da gente cumprir o nosso maior chamado, que é o de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Afinal de contas, nunca foi tão fácil a gente ir por todo mundo como a gente tem conseguido ir hoje. Daqui, da onde a gente está. A gente consegue ir atravessar sem precisar pagar uma passagem. Certo? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Então... Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Eu fui, ó. Eu marquei aqui Capcut. Eu falo da minha linguagem, tá? Marquei aqui, ó, dafonte.com. Gostaram? E Adobe Color. Pense um cara que confunde cor, sou eu. Rapaz, tudo meu é verde, amarelo e vermelho. Agora eu aprendi aqui, ó. Entra lá, bonitinho. Amém, gente? O que me marcou na ministração? Eu estou aqui falando para você trocar o celular, viu? Trocar o celular, por isso é que eu estou falando aqui. O que me marcou nessa ministração? Quem era da época que você ouvia dizer assim, internet é do diabo? É para levantar, irmão, confessionário.
Não é a gente.